Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma honra, uma grande alegria ter você aqui. Vamos conversar sobre liberdade. Hoje a gente mergulha num tema assim central para a nossa fé. O que é ser verdadeiramente livre? É, muitas vezes a gente pensa em liberdade tipo, fazer o que eu quero, sem regra, né? Mas a perspectiva bíblica é bem mais profunda. Vamos começar por aí, então? A liberdade que a palavra de Deus nos mostra não é bem essa ausência de direção. Na verdade, é uma vida de obediência voluntária, alegre a Deus, sabe? Livres daquela força do pecado que, puxa, antes dominava a gente. Como Paulo escreveu lá para os Romanos, né? Que fomos libertados do pecado e agora a gente serve a justiça. E essa liberdade ela vem como consequência de permanecer na palavra de Cristo. Ele mesmo falou, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. É isso mesmo. E o fascinante aqui é entender que essa libertação, ela não vem do nosso esforço, sabe? É uma ação do Espírito Santo. É como Paulo diz em Coríntios, onde o Espírito do Senhor está, aí tem liberdade. Ele não vem para nos colocar debaixo de um novo peso, não. Pelo contrário, ele liberta por dentro, transforma, nos capacita a viver de um jeito que agrada a Deus. É algo que brota de dentro para fora, entende? Entendi. E essa liberdade, ela tem um propósito muito claro, né? Que não é, assim, dar espaço para o nosso egoísmo. De jeito nenhum. Pelo contrário, lá em Gálatas somos chamados a usar essa liberdade para quê? Para servir uns aos outros em amor. Olha que interessante isso. A liberdade verdadeira nos leva ao serviço, não ao contrário. Exato. E também nos livra daquele medo, né? Medo da morte, da culpa do pecado, como a gente lê em Hebreus. É uma libertação bem completa. Com certeza. E a Bíblia está cheia de exemplos disso, né? Se a gente for olhar numa certa ordem, pense em Israel, foi liberto do Egito. Aquilo não foi só sair da escravidão física, tinha um propósito maior ali, para eles poderem servir e adorar a Deus livremente. A liberdade estava ligada ao relacionamento com Ele. Aí, avançando no tempo, a gente chega em Jesus. Ele não só falou de liberdade, ele deu liberdade. Lembra da mulher adúltera? Nossa, sim. Jesus livrou ela da condenação ali na hora, mas disse, vai e não peca mais. A liberdade que ele dá vem junto com um chamado para mudar de vida. E tem também o endemoniado gadareno. Lembra dele? Sim. Depois que Jesus o libertou, encontraram ele como? Vestido, em perfeito juízo, querendo ficar com Cristo. A liberdade trouxe restauração, total, mental, espiritual, social. Que demais. E Zaqueu, outro exemplo fantástico. Foi libertado daquela ganância toda e a vida dele mudou, da água para o vinho. Passou a ser generoso, acertar as contas, mostra como a liberdade em Cristo mexe até com o nosso dinheiro, nossas prioridades. E é importante a gente frisar. Até o ladrão que foi salvo na cruz, na sua morte, recebeu liberdade. Isso independe da situação externa. A verdadeira liberdade vai além das circunstâncias. Verdade. E essa realidade continua forte na igreja primitiva, né? Paulo e Silas, por exemplo, estavam presos fisicamente, com os pés amarrados lá no tronco. Uhum. Mas por dentro estavam livres, cantando, louvando a Deus naquela prisão. A liberdade deles não estava nas circunstâncias. E quando Pedro foi liberto da prisão por um anjo, foi uma intervenção divina clara, né? Mostrando que as grades não iam parar a missão que Deus tinha para ele. Uma missão que ele já fazia em liberdade espiritual. Exatamente. E aqui, olha, tem algo muito importante que a gente precisa deixar claro para não ter confusão. Essa liberdade de que estamos falando, a liberdade em Cristo, liberdade não é algo que uma instituição religiosa pode nos dar e nos tirar. Entende? Importante isso. Ela não está ligada a ter um cargo, uma posição. Liberdade não é exercer cargos em uma instituição religiosa. Às vezes algumas pessoas podem até ensinar isso, mas perder a liberdade não é perder a oportunidade em uma instituição, por mais que alguns ensinem isso. Infelizmente, muitas vezes a religião nos oprime, nos afasta do amor de Deus. Com isso, não conhecemos a liberdade genuína, aquela que vem só de Cristo.
Perfeito, é exatamente isso. A liberdade vem com a conversão. Nos sentimos livres de prisões da religião, somos livres no amor de Jesus. Esse é o ponto de virada. A conversão nos concede liberdade, a religião nos aprisiona, muitas vezes com aqueles fardos pesados que o próprio Jesus criticou, né? Sim. Ele foi muito direto lá em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo repete isso em Gálatas 5,1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É isso. No fim das contas, somos livres em Jesus. A verdadeira graça, esse favor imerecido, nos liberta. Mas atenção, né? Essa liberdade não é um passe livre para fazer qualquer coisa. Ela vem junto com responsabilidade. Pedro mesmo nos alerta para não usar a liberdade como desculpa para o mal, mas para viver como servos de Deus. Servos de Deus. E como já falamos de Gálatas, o chamado é para servir em amor. É uma liberdade que se expressa em cuidado, em responsabilidade pelo próximo. Não é libertinagem. Com certeza. Então, diante disso tudo, fica aquela reflexão para cada um que está nos ouvindo. Você realmente é livre? E mais, você sente liberdade em seguir Jesus ou as correntes da religião te aprisionam? Perguntas para a gente pensar, né? Onde está afirmada a nossa liberdade? Conversamos assim sobre liberdade. Que profundo, né? Convidamos, se inscrevam no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.